Glória a Deus, a paz do Senhor, a casa está cheia, né? A casa está lotada. Fala para o teu irmão, fica atento à voz do Senhor nessa noite. Eu acredito que tudo que a gente precisa nesses dias não é de muitas vozes falando, só é uma, amém? Porque muitas vozes causam distrações. Repita para o irmão do seu irmão. Repita aí para o seu irmão, muitas vozes causam distrações. Você só precisa de uma única voz falando ao seu coração. A gente ainda está em clima do acampamento, amém? Cara, que acampamento. Eu acredito que tudo que a gente recebeu naqueles dias precisa de uma resposta, amém? Então é isso que a gente precisa nesses dias, dar uma resposta favorável para aquilo que a gente recebeu. Porque senão a gente vai ficar obeso, a gente só vai ficar recebendo e a gente vai morrer, irmão. E a semente que a gente recebeu de Deus, ela é para plantar e ela é para gerar frutos, amém? Então ainda, quem lembra aí o texto principal do acampamento? Romanos 8:28. Fizeram a lição, hein? Não esqueceram, não. A gente vai ler esse texto de novo, amém? Quem sabe decorar desse texto, fica de pé e fala. Fica de pé e fala. Quem sabe esse texto? Estão dando um spoiler ali, ó. Não pode, ó. Não pode, viu? E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguém pode repetir de novo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, Senhor, e que enquanto discorremos da Tua palavra, Deus, o Seu Espírito recaia sobre nós, com o espírito de sabedoria e revelação da pessoa de Jesus. Que nessa noite, Deus, sejamos cheios, que os nossos corações sejam aquecidos, sejam impulsionados a viver ainda mais, Deus, de propósitos para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, arde em nós os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei, para falar desse tema ainda, no clima do acampamento, pós-acampamento, eu acredito que a gente precisa colocar algumas coisas nos lugares, alguns entendimentos para a gente discorrer nesse tema. A gente foi muito ministrado na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e os homens de Deus falaram pelo Espírito coisas muito específicas ao coração de cada um, mas nessa noite também, incumbido de uma responsabilidade, eu acredito que Deus ele também tem uma palavra ao seu coração. Eu queria trazer clareza ao seu coração. Eu não sei qual é a diferença que existe na sua mente acerca de missão, de chamado, de vocação e de propósito, mas eu acredito que nessa noite as coisas vão ficar bem definidas. Pelo menos eu acredito e julgo correto. Missão é o objetivo principal, amém? Quantos compreendem dessa forma? Missão é o objetivo principal. Para quê, irmão? Digamos o ID. O ID é para todos. Então, eu acredito que é um objetivo principal da igreja e de todo cristão, fazer o ID, amém? Só que todos nós estamos vivendo etapas diferentes, porém, o objetivo principal é para todos, amém? Então, o chamado e a vocação, irmão, ele é simplesmente para cumprir a missão, o objetivo principal, amém? Então, para você ficar distinto na sua mente, bem diferenciado essas coisas, missão, ela é universal e ela é para todos, ou seja, o ID é para todos. A missão é alcançar o objetivo principal.
Então, o objetivo principal, ele só é alcançado, ele só vai ser alcançado mediante o meu posicionamento no propósito, mediante o meu posicionamento no chamado e na vocação que eu estou vivendo. Então, eu até anotei algumas coisas. O meio pela qual eu e você concretizamos ou realizamos essa missão, esse objetivo principal, é simplesmente fazendo o ID, tornando discípulos, fazendo pessoas conhecidas do Cristo. Então a gente não vai viver de qualquer forma. Então a única maneira de eu cumprir o meu propósito, de eu cumprir essa missão e o objetivo principal é vivendo de acordo com aquilo que eu fui chamado. A gente leu esse texto e sabemos, o texto ele fala muito enfático, e sabemos. Então é simplesmente para quem tem convicção. Não se trata de uma chamada que é feita a qualquer pessoa que não tem convicção. E no acampamento, no primeiro dia, a gente teve um momento de mesa com alguns jovens e eu até conversei com ela hoje, que eu fiquei impactado com uma única frase que ela falou: eu levo a sério muito bem o chamado pela qual o Senhor me deu, e eu abriria a mão de qualquer outra coisa por causa dele. Então, o que eu entendo é que a gente precisa de pessoas com convicções, pessoas alinhadas ao propósito, pessoas sedentas por viver inteiramente a vontade do Senhor, sem nada em troca. Amém? Então eu acredito que eu estou diante de uma geração que ela tem convicção, ou pelo menos elas vão ter convicções a partir de hoje, se ela não tem. E eu acredito que nessa noite a gente precisa cumprir muito bem aquilo que o Espírito Santo já liberou no nosso coração. E eu anotei mais, irmão. Qual é o propósito, irmão? Tornar Cristo conhecido. Amém? Alguém discorda disso? Não, né? Eu acredito que o resumo de toda a Bíblia é para que Cristo seja conhecido. Então, como fazer Cristo conhecido? Fazendo de acordo com a vontade que o Senhor estabeleceu para a minha e para a sua vida. Ou seja, a única maneira da gente viver de uma forma que Cristo não seja esquecido é vivendo o propósito. E eu anotei uma frase: o propósito é tornar Cristo conhecido, e a única maneira de tornar Cristo conhecido é não fazer Ele ser esquecido. Então você precisa se esforçar para que Ele não seja esquecido. Tudo que a gente precisa nesses últimos dias é desenvolver o chamado, é desenvolver aquilo a qual a gente foi chamado, irmão. Porque a gente só vai ter convicção, a gente só vai ter essa certeza dentro de nós. E sabemos que todas as coisas vão contribuir, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, se eles tiverem convicção. Porque se eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, por que eu me entristeço com aquilo que acontece ao meu redor? Porque geralmente a gente está encucado com a ideia de que somente as coisas boas, né, fazem com que elas cooperem para o bem. Mas o texto ele é claro, ele diz: e sabemos que todas as coisas. Ele não fala algumas coisas, ou somente as coisas boas. Pelo contrário, irmãos, as coisas boas, muitas vezes, elas são distrações. As coisas boas, como disse o Júdice de Oliveira, foram as coisas boas que me afastaram. Foram as coisas boas que apagaram esse fogo, essa chama, porque a gente trocou muito bem as coisas boas. Foram elas, a gente começou a trocar essas coisas, as perfeitas coisas que o Senhor tem para nos entregar, a gente acabou abrindo mão do chamado por causa das coisas boas. Mas uma chamada, uma pessoa convicta do seu chamado, ela faz como Cristo. Mateus capítulo 4, ela vai falar muito bem de um momento em que Jesus está diante de uma proposta tentadora. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê?
Fome. Fome é uma necessidade básica, irmão, de todo ser humano. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é escovar os dentes. Levantou ali, escovou os dentes, prepara um cafezinho, ou muitas vezes já está feito. Você vai ali, faz a sua refeição do café da manhã, porque você já acordou de um longo período com fome. Mas eu acredito que nessa geração, o que vai fazer, o que vai determinar elas no propósito eterno é o quanto elas estão dispostas a renunciarem àquilo que é necessário muitas vezes. Porque abrir mão daquilo que é pecado é nossa obrigação, amém? Mas abrir mão daquilo que é lícito é renúncia. Para você distinguir bem essas coisas, pecado é o nosso dever abrir mão, amém? Mas renúncia é para poucos. Poucas pessoas estão renunciando às suas vidas. Poucas pessoas estão renunciando às suas paixões, os seus desejos. Então a gente precisa desenvolver o nosso chamado, senão a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar preso simplesmente a uma palavra que a gente recebeu uma vez. Agora digamos lá, já pensou se Abraão, ao receber uma palavra, ele tivesse ficado no lugar onde ele estava? Ele teria se tornado o pai da fé? Sim ou não? O que foi que ele fez? Ele se posicionou, irmão. E todo posicionamento exige renúncia. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, todo posicionamento exige renúncia. Você vai renunciar às distrações, você vai renunciar às amizades, você vai renunciar coisas que são concernentes ao tempo presente. Você vai renunciar coisas que você ama. Ninguém renuncia aquilo que não ama, irmão. Porque Abraão abriu mão da sua casa, da sua parentela. Talvez o coração dele estava aliançado ali. E algumas coisas só vão acontecer na sua vida, irmão, quando você desapegar das coisas que você ama. Sabe o que foi que aconteceu em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1? A interrogação que Deus fez para Samuel foi: até quando, Samuel? Tu vai permitir, terá penas de Saul, sendo que eu já rejeitei? É todas as vezes quando a gente envolve a nossa alma nas coisas que Deus já falou ao nosso coração, a gente se posiciona errado. Então a gente precisa deixar de ser almático. Deus, ele não fala a sua alma, Deus, ele fala ao seu espírito. Porque a alma deseja as coisas dessa terra, mas o espírito anseia pelo Senhor, anseia por aquilo que é eterno. O homem, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui, mas nos depósitos que ele faz no espírito. Aí sim, o homem de Deus, ele é alinhado com os céus, ele vai tirar do seu bom tesouro coisas eternas, do seu tesouro, do seu coração. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E muitas vezes a definição de vocação e missão e propósito fica uma bagunça, porque no nosso coração está tudo uma bagunça. Mas quando Deus libera uma palavra, ele põe ordem em todas as coisas. A gente cantou nessa noite, a gente liberou uma canção que Ele é um Deus zeloso e Ele não dará a sua glória a ninguém, a nenhum outro. Então, o que a gente precisa entender é que nesses dias o que vai determinar uma geração cheia do Espírito Santo é o posicionamento que ela tem diante da palavra. Ela não abre mão daquilo que é tão precioso. O salmista Davi fala no Salmo 19, versículo 7, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Tem pessoas nessa noite que estão nesse lugar que precisam ter a sua alma restauradas, senão elas nunca vão avançar para o propósito eterno que Deus tem para elas. Elas virão viver de opiniões alheias. Elas irão viver baseado em aprovações de terceiros. Elas não terão convicções. Então tudo que a gente precisa entender é que para crescer também exige esforço.
O crescer não depende de mim nem de você, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Mas o crescer exige esforço meu e seu. A Bíblia diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas, depois de alguns dias tu vai achar ele. Lança uma semente, mas não retire as mãos sobre ela, porque tu não sabes qual é a semente que vai germinar. Existe posicionamento, cada palavra que a gente recebe, e a gente foi recheado de palavras esses dias. A gente está numa quarta-feira, pós acampamento de jovens, e o que temos feito? Qual o posicionamento que a gente tem tomado? Será que foi só mais um acampamento? Será que foi simplesmente mais uma palavra que foi jogada ao seu coração e o seu terreno e o seu coração não estava preparado? Irmãos, há um tempo atrás eu estava ministrando aos jovens lá da igreja e eu falei de uma palavra que eu até anotei aqui também, que vai fazer parte dessa mensagem, acerca de raízes que permanecem. Não simplesmente de palavras que são liberadas, mas de raízes que permanecem. E a raiz só vai permanecer se o terreno estiver bom. E o meu e o seu coração talvez não esteja bom. Mas irmão, terreno bom é um terreno excelente para a semente ser lançada. Mas quem disse que o Senhor descarta os terrenos ruins? A Bíblia diz que a palavra que ele liberou não voltará para ele, o quê? Vazia. Antes efetuará todo o propósito para o qual ele foi liberada. Então quer dizer que se ele lançou uma palavra a um terreno duro, ele é responsável por nos dar o seu espírito e nos quebrar, e nos amolecer, e nos molhar, e nos moldar, e nos fazer de novo, e nos fazer desenvolver o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele compreendeu tão bem esse papel, irmão, acerca de desenvolver o chamado, que ele fala em Gálatas capítulo 4, que ele diz assim: eu estou sentindo novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O trabalho de um homem, de uma mulher de Deus é simplesmente saber se Cristo ou não está sendo formado na próxima geração. Então, jovens cheios do Espírito Santo, eles terão clarezas a partir de uma formação do caráter de Cristo neles. Então é impossível o caráter de Cristo ser formado em você se você não está na palavra. Fala para o irmão que está do seu lado: ei, irmão, está com quanto tempo que tu não tem um tempo com a palavra? Ixi, irmão, não recebam indireta, por favor. Eu não vim para dar a carapuça para ninguém, irmão. O dia de hoje é um dia precioso e você precisa entender que Cristo precisa ser formado em você. Cristo precisa ser desenvolvido em você e você precisa estar nele. Porque a árvore vai gerar frutos se ela estiver junto a ribeiros de águas. Se ela estiver nele, nenhum ramo, se não estiver nele, vai gerar frutos. Aí ele diz: meus filhinhos, a quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Os Gálatas, irmãos, eles eram aquelas pessoas que receberam uma porção da revelação que o Senhor deu para ele. Não foi qualquer palavra, não foi qualquer discurso, não foi qualquer pregação, mas foi uma palavra genuína do céu. Eles acataram a palavra que o apóstolo Paulo deu para ele como se fosse o próprio Jesus falando a eles, irmão. Para você ter noção, imagina aí, Paulo chegar aos Gálatas. Eles nunca tinham ouvido falar sobre Jesus, mas Paulo, ele era a imagem do Cristo para eles. Então, o que as pessoas têm visto na sua vida? O que é que elas têm olhado para você e será que elas têm identificado o Cristo em você? Porque essa expressão, ser formado no original, denota o sentido de quê? De estar plenamente desenvolvido. Você tem noção disso? De estar plenamente desenvolvido.
E a gente tem buscado manter-se nesse ambiente de comunhão, de relacionamento, de mesa. Tem pessoas, irmãos, que estão vivendo hoje em dia. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar, para você não entender que eu não estou pregando contra a mesa. Mas tem pessoas que elas se acostumaram a sentar na mesa e elas não se levantam para viver. Nem só de mesa, irmão, Jesus apresentou o relacionamento com ele. Só foi em algum momento que marcou a vida dos discípulos. Ele vai dizer que ele ansiou aquela última ceia com os discípulos. Só que as pessoas hoje em dia, elas se acostumaram. Elas querem um guru, elas querem uma pessoa que elas tenham sim que prestar conta. Isso é maravilhoso, você ter pessoas ao seu lado que vão fortalecer a sua vida, que vão te encorajar, que vão fazer muito bem o papel de desenvolver em você o caráter de Cristo. Porém, irmão, esse não é o objetivo principal. Você tem que crescer. E crescer muitas vezes não é depender de outras pessoas. É você abrir mão das pessoas e viver só aquilo que Deus tem para a sua vida. Não faz sentido, irmão, a gente sentar à mesa continuamente, não. Eu não acredito que o céu não vai ser uma eterna mesa. Eu acredito que o céu vai ser um eterno peso de glória que vai revelar quem Ele é continuamente. E os anciãos entenderam isso a ponto de dizer: Santo, 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 Santo. Todas as vezes que Ele olhava para eles, eles contemplavam quem Ele é. Por isso que eu estou dizendo, irmão, não é só de mesa, irmão. Se fosse só de mesa, irmão, tá errado. A Santa Ceia, irmão, ela é só uma única vez no mês na igreja, amém? Mas ela deve ser vivida continuamente, tendo uma mesa ou não na sua vida. Tudo que a gente precisa entender é que se Cristo não for desenvolvido plenamente em nós, estaremos vivendo uma desordem. Porque a ordem de Deus é: esse é o Cristo, o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Quando eu leio isso nas Escrituras, eu compreendo que Jesus é um modelo original de um filho perfeito que agrada ao Pai. Então, um filho perfeito que agrada ao Pai é aquele que é imerso no Espírito, que é imerso numa realidade espiritual, e ele escuta uma voz do céu e ele é direcionado por ela. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi batizado no Jordão, abriu-se o céu e ele ouviu uma voz de quem? Do Pai, direcionando ele a quem? A um modelo de filho que agrada ao Pai. Então você precisa discernir, irmão, o batismo ele é uma fase de imersão na nossa vida, que ela não tem retorno. Tem pessoas que foram batizadas, mas foram só molhadas e nunca experimentaram da vida plena no Espírito. Tem pessoas que participaram de acampamentos e que até hoje nunca viveram a vida de Jesus e nunca tiveram seus caráteres aperfeiçoados em Cristo. Então a gente está correndo um grande risco de viver longe do propósito de Deus se a gente não tiver um chamado bem desenvolvido a partir de um caráter renovado em Cristo. Você entendeu, irmão? É sério. Isso é muito sério, porque isso depende muito das suas escolhas. Eu acredito que daqui vão ter engenheiros, advogados, médicos, homens cheios do Espírito Santo, pastores, missionários, mulheres de Deus, que vão dar uma resposta para o Senhor, mas que elas estão diante de decisões que podem inteiramente arruinar com tudo que elas têm. Cale as vozes externas, cale as influências externas. Todas as vezes que Deus quer nos falar o coração, para onde é que Ele nos leva, irmão? Para onde é que Ele nos leva? Deserto. Jesus, ele foi batizado, recebeu uma direção do Senhor,
E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo imediatamente pegou ele e levou ele para o deserto. Para ser o quê? Provado. Ou seja, só seremos convictos do chamado se passarmos para um deserto de provação. Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome. Aí sim veio as provações. Tem gente que na mente delas ela entende que foi 40 dias de provação, mas não, irmão. Foi 40 dias depois. Ele foi tentado. E acontece exatamente isso conosco. Às vezes a gente está vivendo um deserto, a gente está vivendo coisas incríveis no Senhor. A gente não está dependendo de pessoas, a gente não está dependendo de palavra para buscar o Senhor, para viver com intensidade aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas quando está chegando próximo a um momento em que a gente precisa estar convicto para vencermos as provações, para vencermos as tentações e propostas que recebemos, a gente transforma rapidamente pedras em pães. Porque é muito cômodo, irmão, satisfazer a nossa vontade. Mas quem entende o propósito, quem entende que foi chamado, não abre mão por causa das propostas. Quem entende que tem uma chamada, quem entende que tem uma vocação, anda de convicção. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque poucos foram experimentados e poucos têm convicção do que foram chamados. Irmão, eu fui chamado para tocar. Não, irmão. Talvez você tenha um talento para tocar. Sua vocação é tornar Cristo conhecido. Seja tocando ou não. Talvez você só esteja tocando e Cristo esteja sendo esquecido ainda. Talvez você ainda está estudando muito para se tornar um médico, mas Cristo ainda está sendo esquecido na sua vida. Talvez você já está exercendo a advocacia ou a engenharia, mas Cristo está sendo esquecido. E de alguma maneira você não está vivendo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Quer um conselho? Volta, irmão. Volta. Fala para o irmão que está do seu lado. Irmão, volta, irmão. Ainda dá tempo. Parte da missão, sabe o que é? É trazer o céu à terra. Parte da missão é tornar a igreja tão alinhada quanto o céu é com a terra. Então eu preciso ter essa convicção, queimando continuamente. Aí sim, todo o ambiente para mim será favorável para a palavra do Senhor arder no meu coração. Eu não vou entrar no caminho de Emaús, irmãos. Você não vai entrar no caminho de Emaús. E tem pessoas nessa noite que entrou no caminho de Emaús e elas estão cabisbaixas, entristecidas, desesperançosas daquilo que elas foram chamadas para fazerem, porque abriram mão da palavra que o Senhor liberou para eles. Fiquem aonde? Em Jerusalém. De Jerusalém sairá a lei, a palavra, é o lugar da palavra, é o lugar da lei. É o lugar onde o Senhor liberou uma palavra para a gente permanecer. Então esses dias eu tenho liberado para alguns jovens que a nossa luta não é para crescer, irmão. Não, nossa luta é para permanecer. A nossa luta não é para avançar, para se tornar um cara mais fervoroso, mas é para manter esse cara que é fervoroso no espírito, porque as lutas têm batido a porta do seu coração e você muitas vezes tem cedido às tentações, o desânimo, as fraquezas, mas você não é isso. Tem aquela canção que diz, né? Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Aí tem gente que se apegou a essa parte e se esqueceu de permanecer nele. Não é quando ele está, ele sempre será fiel, ele sempre vai estar presente, mas você deixou de ir ao encontro. Você deixou de permanecer nele, você deixou de criar raízes. E o que foi que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses capítulo 2, versículo 6? O que vocês aprenderam de Cristo, permaneçam. Permaneça, a nossa luta é para permanecer, irmão.
Nossa luta não é para avançar somente para um lugar maior no Senhor, é para fazer com que a imagem de Cristo seja nítida a cada dia em nós. E essa imagem só vai ser real, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18, que ela diz que nós não fazemos como Moisés, que colocava o véu, mas nós tiramos, porque agora nós estamos contemplando diariamente uma imagem que vai nos transformando de glória em glória, segundo a imagem daqueles que nos chamou. A nossa luta é para permanecer, porque se não permanecermos contemplando aquele que nos chamou, não seremos semelhantes a Ele. Então qualquer distração, irmão, vai lhe arrancar o propósito eterno do Senhor do seu coração. E o que é que pode ser de distração, irmão? Um trabalho, uma faculdade, um relacionamento, um amigo, pregações no YouTube. Nada contra, tá, irmãos? O problema tá enquanto eu deixo de permanecer nele para permanecer no YouTube, para viver de YouTube em YouTube. Nem só de YouTube viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A gente discorreu de um livro antes do acampamento e até dia antes do acampamento a gente finalizou ele e os devocionais foram baseados nele, algumas palavras também. E esse livro foi incrível, mudou a minha vida, Yuri. Cara, foram dias intensos na minha vida. Eu tive que voltar em alguns capítulos, algumas vezes, porque foram coisas que precisavam ser tratadas. E eu entendi que eu não posso avançar para o próximo estágio se eu não fui habilitado no primeiro. Eu não posso avançar no propósito que Deus tem para a minha vida e tomar posse de coisas para a minha vida se eu não estiver maduro o suficiente para recebê-las. Então existe um tempo de crescimento e existe um tempo de amadurecimento. Nem todo tempo é de crescimento, mas todo tempo de crescimento gera um amadurecimento. Pega isso, irmão. Pega isso. Eu acredito que o nosso chamado nessa noite vai ficar tão claro, que eu vou ver jovens renunciarem paixões, desejos, faculdades, porque estão vivendo faculdades que o Senhor não chamou, estão vivendo vontades que o Senhor não estabeleceu, estão vivendo coisas que o Senhor não estabeleceu para a sua vida. Você só vai ter convicção se você estiver na palavra. Tem pessoas que estão dizendo, não, eu estou vivendo aqui de qualquer forma, e talvez, pode ser que seja isso o Senhor sonhou para a minha vida. Não. Deus, Ele não é um Deus que traz confusão, e Ele não é simplesmente que te deixa alheio à vontade dEle. Não, Ele é um Deus que libera uma palavra e você tem que se alinhar a ela. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Amém? Amém? É isso. Todas as vezes que eu me habilito a fazer a vontade do Senhor, não necessariamente eu vou saber, mas Ele quer saber o meu nível de obediência. Se eu estiver disposto a obedecer, aí Ele conta o resto. Enquanto tem gente que está aqui, Yuri, que quer saber todo o plano já. Que já ficou desesperado, já orou, Deus me revela isso, Deus me revela aquilo, Deus não está tão claro as coisas. Você não deu nem o primeiro passo. Você não disse nem um sim para o Senhor. Você já quer viver as paixões, você já quer viver amarrado às coisas dessa vida. Irmão, existe uma coisa que é distração, as coisas dessa vida. E esse livro, ele ajustou a minha visão. Os 7 primeiros capítulos, vai acontecer algumas coisas, que eu até anotei aqui para vocês. Eu compartilhei também com a Vitória e com o Henrique, no momento de mesa que a gente teve lá, foi bacana.
E a primeira coisa que vai acontecer é um ajuste na sua visão. Por isso que eu recomendo você ler esse livro, Uma Vida com Propósito. É um livro cheio de palavras, irmão. Eu achei fantástico. Cada frase era um texto bíblico, cada frase era uma coisa. E ele explica o porquê que era tantos versículos e tantas versões diferentes. Isso é incrível, irmão. Eu não vou dar spoiler porque eu quero que você leia. Se você não leu, né? Primeiro, vai ter um ajuste na sua visão e, consequentemente, a sua vida vai se ajustar. Você vai viver uma crise temporária porque você vai descobrir, irmão, atualmente, que a sua vida é a sua vida, não a vida de Cristo. Você tem vivido ela e não a vida de Jesus. Ah, irmão, mas eu tenho que viver naturalmente a minha vida a ponto de manifestar Cristo. Mas você só está vivendo naturalmente a sua vida. E nem Cristo é conhecido através dela. Você vai descobrir que você viveu a vida toda os seus propósitos e não os propósitos de Deus. Isso vai causar uma angústia, irmão, porque causou em mim, irmão. Porque quando a gente recebeu a responsabilidade de estar à frente como líder de jovens lá no Maracanaú, a gente não tinha uma forma pronta das coisas. A gente não tinha todas as direções. A gente só tinha uma palavra. E mediante uma palavra, eu só me posicionei. E talvez seja isso que vai determinar os seus próximos dias. Um posicionamento de obediência. Sabe por quê, irmão? A obediência libera a compreensão. Você não precisa entender tudo, mas você precisa obedecer. Vou repetir. A obediência libera a compreensão. E a compreensão, ela só vem depois de alguns processos de obediência. Então a gente precisa viver isso plenamente. E outra coisa que vai acontecer é que você vai entender que você não é o erro. Tem pessoas aqui que lidam com a rejeição tão grande, tão ferrenhas, são lutas interior, meu Deus do céu, que elas às vezes vêm para o culto arrastadas. Elas vêm para adorar o Senhor, elas participam de tudo, mas elas lidam com uma rejeição dentro delas que elas se sentem indignas de estarem nesse lugar. Foi isso que eu percebi lendo esse livro. Mas eu quero dizer para você que você pode ter sido rejeitado no ventre de sua mãe, num grupo de faculdade, num grupo de WhatsApp, mas Cristo te aceitou antes deles. Cristo te amou antes dele. Seus pais não estavam lá, mas Cristo estava lá. Os seus amigos deixaram você, mas Cristo nunca abandonou você. As angústias ainda permeiam a sua alma porque você não compreendeu que Cristo é suficiente. Enquanto você não encontrar satisfação no Senhor, você vai viver com olhos vendados. Aquele verdadeiro beatbox, né? Com medo. Você andando, você não sabe. É angustiante, irmão. Agora imagina aí. Paulo passou por isso. E o que foi que ele fez? Ele ficou numa casa, ele ficou num lugar. Tem gente que está cego e está andando por todo canto e não sabe para onde anda. E o Espírito Santo uma vez falou algo no meu coração. Ele disse assim: Paulo, meu filho, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Não ajude eu, não me ajude. Deixa que eu vou te revelar. Eu só quero que você permaneça em mim. Porque se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo em meu nome e receberão. Mas tem gente que quer receber e não permaneceu nele, não está com a palavra, não está vivendo a palavra. E a última coisa que vai acontecer, que eu pude perceber ao ler os 7 primeiros capítulos do livro,
é que os nossos olhos serão abertos e a gente vai enxergar que tudo só tem um real sentido se isso for vivido de forma íntima, intensa e intencional em Cristo. Viveremos os 3 Is: íntimos, intensos e intencionais. É isso que essa geração ela precisa queimar continuamente, ansiando pelo lugar secreto, ansiando por ser conhecido de Cristo. Paulo, mais de 30 anos dos ministérios dele, irmão. Ele escreve aos Filipenses, ele fala no capítulo 3, eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecê-lo, cara. Não é sobre o tanto de tempo que eu passo fazendo as coisas para Ele, é o quanto de tempo eu passo ansiando por estar com Ele, por conhecê-lo, por viver essa vida com Ele. Já parou para pensar, irmão? Trabalhar a vida toda, desgastar e deixar se desgastar pelo Evangelho e ainda continuar ansiando por conhecer a Ele. Oséias capítulo 6, ele fala assim: o que farei de ti, Judá? O que farei de ti, Israel? O teu amor é breve, o teu amor ele cedo passa. O teu amor ele é tão raso, o teu amor ele não é profundo. O que eu vou fazer de ti? É uma interrogação que o Senhor sempre nos faz. O Senhor quer profundidade, igreja. O Senhor quer profundidade e as pessoas precisam entender que permanecer nele exige renúncia. E versículos depois, o profeta Oséias 6,6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então ele entendeu o propósito eterno do Pai, é que Cristo seja conhecido, e a gente tem que lutar para não deixar ele ser esquecido. A gente tem que lutar com todas as forças, irmão. Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Oh, Espírito Santo. Tem pessoas nesse lugar que precisam gritar. Irmão, você precisa gritar. Você precisa colocar para fora essa angústia que está dentro de você. Você precisa gritar. Vou te dar a oportunidade de tu gritar, irmão. Não se preocupa com o que vão achar de você, mas você precisa gritar. Então grita, irmão. Você precisa liberar aquilo que está preso dentro de você. Ore cachora manaere vasora maravase. Ore cachora manaraera sora maravasora mara. Sore maravasore macandaravasere manararo. Isso, libere. Chore candaravasora manaravassora barabarabara. Eia! Socara manaravassora barabara. Deixa fluir o rio de Deus. Seja intencional nessa noite, irmão. E depois que tudo isso acontecer com você, você precisa fazer uma escolha de viver a sua vida ou de ser intencional e radical com o seu estilo de vida e dar uma resposta para o Senhor. Porque do contrário as coisas irão te engolir e você vai sucumbir no meio da caminhada. Sabe por quê?
Porque você precisa primeiro ter uma mente renovada. E eu acredito que a palavra de Deus ela já tem renovado nessa noite a sua mente. Você precisa permanecer nisso. Paulo ele disse aos Colossenses também: pensai nas coisas que estão do alto, buscai as coisas que estão lá de cima. Porque se eu penso, minha próxima ação vai ser baseada nas coisas do alto. Se eu busco, se eu sou intencional, se eu sou radical, eu vou viver de acordo com a vontade do Senhor. Então viver de propósito, irmão, é viver convictos. Viver de propósito é viver convicto. Você precisa ser intencional. Você precisa viver de propósito, irmão. É isso. Senão, irmão, você não vai entender que a missão é de Deus e que o chamado é dele. E qual é o propósito, irmão? Repita comigo: tornar Cristo conhecido. Repita. Isso, tornar Cristo conhecido. O apóstolo Pedro, ele fala em sua carta, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 9 e 10. Ele vai dizer que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. E tudo isso a gente sabe, a gente tem decorado dentro de nós. Mas a gente não entendeu ainda que Pedro, ele não falou para todo mundo. Não. Ele falou em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, para o povo de Deus essas palavras: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a aliança que eu faço com vocês, se vocês guardarem a minha palavra, aí vocês serão o meu povo, minha propriedade exclusiva dentre os povos, porque toda a terra é do Senhor. Mas tem pessoas que não entenderam, que pegaram essa palavra e estão vivendo longe do Senhor, estão vivendo longe da aliança que Ele estabeleceu. Então essa palavra não é para você. Essa palavra é para aqueles que guardam a palavra. Essa palavra é para aqueles que vivem a palavra, é para aqueles que conhecem a palavra, é para aqueles que estão alinhados ao propósito eterno de Deus. Se eu não estou vivendo isso, irmão, eu vivo sem propósito. Então, como eu falei, a gente começou a liberar para os jovens uma palavra sobre raízes que permanecem, que ainda faz parte dessa mensagem. Porque raízes que permanecem, raiz é o sustento de toda a árvore, irmão. Raiz é o sustento e aponta para uma árvore saudável, que ela tem uma certa altura. Porque o conselho e a edificação da igreja tem que estar baseada no Cristo. Mas Paulo, ele diz o quê? Antes de ser edificados em Cristo, eu tenho que estar enraizados nele. É isso. A palavra enraizado vem antes de estar edificados nele. Porque primeiro se cresce para baixo, depois se edifica em Cristo. Primeiro eu abro mão da minha vida e me escondo. Porque raízes falam de profundidade. Nem toda árvore tem estrutura para suportar os frutos. Já pensou, irmão, uma árvore de 1 metro? Uma mangueira de 1 metro. Vamos lá. Ela é do tamanho dessa, digamos que ela é do tamanho dessa letra. Se eu colocar uma manga num dos seus ramos, o que vai acontecer? Ela pode quebrar, né, irmão? A estrutura dela não é para ter uma manga. Primeiramente, existem processos para a gente frutificar. O problema é que a gente tem buscado gerar frutos antes do tempo. Aí a gente apresenta o quê? Uma folhagem. Marcos 11:13 fala que Jesus ele chegou para uma árvore que tinha folhas e procurou frutos nela, e não achando, amaldiçoou ela. É isso que todas as vezes que acontece com as nossas vidas. Quando não é chegado o tempo de frutificar, a gente se apresenta como se fosse o espiritual, o cara cheio do Espírito Santo. E Deus te conhece, não adianta tu apresentar uma vida que Ele sabe quem tu é.
Você precisa conhecer quem você é primeiro. Eu ouvi uma frase que sem conhecimento de Deus, que para conhecer a Deus, na verdade, eu preciso conhecer a mim mesmo. Eu tenho que saber das minhas limitações. Eu tenho que saber quem eu sou nele. Então, quando a gente está preparado para frutificar, Ele sempre vai nos podar para a gente frutificar cada vez mais. Então, enquanto não chega esse tempo, eu só permaneço. Eu só deixo me fortalecer cada vez mais. Eu só avanço no crescimento que Ele está gerando em mim. Aí sim, os frutos vão permanecer depois. Se somos de Cristo, permaneceremos nele. Isso é suficiente para a gente criar raízes profundas nele. Efésios 3, 16 ao 18 está escrito. Vamos acompanhar essa leitura. Efésios 3, do 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor. Então não tem como eu conhecer o profundo amor do Pai se eu não tenho profundas raízes nele. A gente precisa dar uma resposta para essa palavra, irmão. O meu desejo não é que a gente saiamos daqui vivos, é que a gente saia daqui morto, livre dos desejos, livre das paixões, vivendo. E tem gente que está repetindo os mesmos processos que já viveu um tempo atrás, porque não entendeu ainda, não está habilitado para viver outros. Então, o tempo oculto da semente debaixo da terra, irmão, é necessário. Tem gente que recebeu uma palavra e já quer que ela cresça e dê fruto, Yuri. Isso não vai acontecer, irmão. O máximo que vai acontecer, sabe o que é? Tu vai afogar a semente, vai matar ela, porque as pessoas querem dar um jeitinho. Se a água, na dosagem correta, gera crescimento, então o que é que eu preciso? Só jogar água. Aí a semente vai desenvolver, mas não. Tem pessoas que estão encharcando os seus terrenos, os seus corações. Irmão, sabia que muita palavra também mata? Deixa eu explicar isso para você. Não é o quanto você lê a palavra, é o quanto ela lê a tua vida. E você dá essa resposta para Deus. Porque quando você está na palavra, ela está sendo um espelho para ti. E você está se auto-vendo. Você está se olhando, se analisando, vendo os seus pecados, os seus maus desejos que ainda habitam dentro de você. E é exatamente isso que você precisa. Você não precisa comer muito. Você não precisa passar somente 15 minutos, 1 hora, 40, 50... 3 horas lendo a palavra. Você só precisa passar o tempo necessário que o Espírito Santo lhe direcionar. O quanto tem fome não determina que você vai comer muito. Tem vezes que eu estou com tanta fome, mas você vai lá, começa a comer um pouquinho, já estou cheio. Então é isso que você precisa entender. Então a gente precisa entender que toda semente, um dia, toda árvore uma vez, um dia atrás, foi uma semente, mas que ela respeitou os processos. E toda árvore gera frutos porque ela está enraizada e ela está buscando nutrientes profundos que vai ajudar no seu desenvolvimento. E é isso que até eu notei. E como nesses dias, essa palavra enraizada, a gente também foi ministrado no último acampamento, sem ser esse, no ano passado. Que não é para todo mundo, é para aqueles que estão enraizados verdadeiramente em Cristo. Então, se arrancarmos uma árvore da terra, ela saiu do seu lugar de
origem. Ou então, se você sai da palavra, você sai do seu lugar de origem. Porque Efésios capítulo 1, versículo 3, versículo 4, ele vai falar que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, então antes de todas as coisas vierem a existir, a gente foi escolhido nele, a gente foi estabelecido em Cristo para viver segundo a vontade do Senhor, irrepreensíveis, santos e inculpáveis diante do Senhor. Então, irmão, você não foi chamado para viver de qualquer forma, porque você foi chamado para estar em Cristo. Se você não está no seu lugar de origem, você está fadado à morte. Todos nós que deixamos Cristo morremos. Todos nós que vivemos os nossos desejos estamos fadados à morte. E Paulo nos encoraja a permanecermos fincados, amarrados, enraizados em Cristo. Existem terrenos e existem sementes. São diversos. O meu terreno pode ser diferente do seu. A semente que caiu no meu pode ser a semente que caiu diferente no seu coração. Mas existe uma coisa que vai diferenciar cada um de nós. É a resposta que damos. É a resposta que damos. Porque se dermos uma resposta favorável, viveremos uma vida plena em Cristo. E isso aponta para um terreno bom. Um terreno que, encorajado pela palavra, buscou satisfação nela, no Senhor, e frutifica conforme a vontade do Espírito. A gente vai ver que esses dias, como eu falei, a gente precisa entender que esse ambiente, irmão, esse ambiente está tão gostoso, esse ambiente está tão perfeito, irmão, que qualquer palavra que cair no seu coração, ela pode germinar, ela pode permanecer. E saiba de uma coisa, o plano B na sua vida, irmão, é um atestado para a sua incredulidade. E se Deus falou algo ao seu coração, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então isso não é de nossa capacidade. Você precisa aprender a dizer sim para Deus, sim para o chamado, e a confiar inteiramente nele, abrir mão do seu plano B. Tem gente que está fazendo faculdade porque ainda não aprendeu a confiar no Senhor e acha que vai passar fome. Irmão, eu não estou fazendo uma apologia à faculdade, mas tem pessoas que não nasceram para fazer faculdade. Sabia? Irmão, mas é uma coisa que os meus pais muito me cobram. Há pressões de todos os lados, os amigos estão se desenvolvendo, os amigos estão crescendo. Minha mãe e meu pai estão cobrando de mim, mas você precisa permanecer com uma palavra. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos e filhas, riquezas, bens materiais por amor de mim e do Evangelho, não é digno de ser chamado meu discípulo. E ninguém, irmão, ganha de Deus quando se trata de renúncia. Quanto mais eu renunciar, mais eu serei recompensado, porque não tem aquele que tenha deixado casas, pai, mãe, filhos, filhas, coisas por amor de mim e o Evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida e na vida que ainda está por vir, a vida eterna. Irmão, isso é palavra, isso é promessa do Senhor. Você precisa crer nisso. E para a gente acabar, isso é de verdade, eu estou encerrando agora. Olha aí, só uma pessoa entendeu. Eu quero encerrar, irmão, eu preciso encerrar, porque a gente precisa, não é simplesmente de uma pregação de 4, 5 horas, é de uma palavra e viver por ela, amém? E escute uma coisa, a última frase que você vai anotar nessa noite é essa: evento ou culto algum realizará aquilo que somente o processo poderá fazer.
Vou repetir novamente. Evento ou culto algum realizará aquilo que somente o processo poderá fazer. Amém? Fica de pé. Queria que você entendesse que não é sobre sementes, é sobre o terreno. Amém? Porque se o meu terreno for bom, qualquer semente que for lançada, irmão, vai prosperar.